Tudo de bom para você, meu querido aprendente, meu querido aluno, minha querida aluna. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua estrangeira, língua inglesa, que começa agora aqui através da plataforma do CPC. Lembrando que aqui no CPC você se garante. Aula de inglês número 30 e hoje nós vamos conversar sobre acronyms, acrostics and abbreviations. Então hoje nós vamos falar sobre um tópico muito legal, que são marcas geralmente de informalidade, né? Dois elementos que são bastante informais dentro da língua estrangeira moderna. E um é muito utilizado em assuntos publicitários, principalmente em poesias e outros tipos de recursos visuais, tá bom? E a gente vai mostrar duas questõezinhas do Enem, onde esses assuntos já foram cobrados, para vocês terem uma noção da cobrança e de como é que são as questões sobre os mesmos. Combinado assim? Então fica de olho grudado aí na telinha que a gente vai seguir viagem aqui, falando sobre siglas, abreviações, acrônimos e acrósticos, que aparentemente parecem ser a mesma coisa, mas não são, tá? Aparentemente não são a mesma coisa. Inclusive tem até uma nomenclatura mais generalizada, que é mais utilizada nos dias de hoje. Daqui a pouco eu faço aqui a distinção para vocês ficarem por dentro e saberem a diferença entre cada uma delas. Combinado assim? Então vamos seguir em frente aqui no nosso momento 2-Minute Wisdom, que é aquele pequeno momento de reflexão que a gente sempre dedica aqui no início das nossas aulitas, né? Então, o nosso 2-Minute Wisdom de hoje diz o seguinte: e quando você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram aguentar até agora, né? Então, a gente está aí há poucos dias já do certame, já aqui basicamente é a penúltima semana de aula. Nós temos mais uma semana para fecharmos o conteúdo e aí a gente já começa, já na metade desse mês de outubro, a fazermos aí a escalada das revisões, revitalizando os conteúdos que foram vistos, salientando e destacando pontos importantes, tá? E começa às vezes bater uma angústia, né? Uma ansiedade, um butterflies in the stomach, um friozinho na barriga, isso é perfeitamente normal. Sempre tenho dito para vocês, sonhos grandes, sonhos magníficos, eles fazem isso com a gente, né? Esse friozinho na barriga. Mas você aguentou até aqui, você chegou até aqui, né? Então, aguenta mais um pouquinho aí. Foca naquilo que você precisa fazer. Foque no seu trabalho que está sendo bem feito. Tenha essa consciência que você está dando o seu melhor. Continua aí num ritmo de estudo satisfatório, constante, e que de certa forma você consiga lidar com ele. E vamos aguardar, né, o resultado chegar. E eu tenho quase certeza que você vai estar lá entre a lista dos chamados, dos convocados, dos aprovados, porque esse é o seu ano, esse é o seu certame, esse é o seu concurso, né? E foi por isso que você escolheu estudar aqui com a gente no CPC, porque você tem a convicção de que nós podemos ajudar você a realizar o seu sonho. Beleza, galera? Vamos para frente, então? Então vamos lá. Folks, o que a gente tem aqui hoje sobre o conteúdo? Nós vamos falar sobre acronyms, vamos falar sobre abbreviations e sobre acrostics, nessa ordem aqui que aparece. Bom, primeira coisa que eu vou explicar para vocês é onde a gente encontra isso aqui dentro da nossa disciplina, tá? Competência de área 2, conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações de outras culturas e grupos sociais. E aqui eu coloquei a habilidade 8, porque você pode encontrar dentro de um produto cultural, tá? Então você pode encontrar dentro de um produto cultural, cybercultura, você pode encontrar numa poesia, numa pauta publicitária. Aí não é só 8, também podemos ter questões da habilidade 7 e principalmente da habilidade 5, porque eu posso questionar você para você me interpretar e me falar o significado, a ideia que passa a sigla, o acrônimo ou o acróstico, dependendo do contexto. Joiado? Beleza? Então aqui a gente colocou somente um cenário, mas outros cenários são possíveis também. O que são acronyms? O termo acronyms em inglês, em português, refere-se ao termo acrônimos. E o que é um acrônimo na realidade?
O acrônimo, ele é uma palavra formada pela letra inicial ou por mais de uma letra de cada uma das partes sucessivas de uma locução. Então, eu tenho uma expressão grande, uma locução, e aí ela é muito grande para eu ficar me referindo, falando o tempo todo. Então, eu pego a primeira letrinha de cada uma das palavras que compõem aquela locução e formo ali uma nova palavra que ela é pronunciada, ela segue a fonética do idioma, lá onde ela foi criada, também do idioma onde ela foi trazida, e você obedece àquela situação fonética. Ao ser pronunciada, você repara que é uma palavra nova, e por isso ela fica lexicalizada nos dicionários. Então, os acrônimos são pronunciados como uma palavra única, respeitando aí a fonética do idioma, ok? De maneira geral, hoje em dia, utiliza-se acronyms para todas e quaisquer tipos de abreviaturas, siglas ou abreviações, que é um equívoco. O acrônimo verdadeiro, o autêntico, o raiz, você vai ter que pronunciar como se fosse uma nova palavra, porque eu posso fazer a pronúncia da abreviatura, mas aí eu teria que ler letra por letra. Aí já é diferente do acrônimo, ok? Beleza? Então, de maneira geral, hoje se chama qualquer forma abreviada de acrônimo, que isso não é fato, mas existe essa diferençazinha técnica entre um e o outro, que a gente vai ver já já na prática, para você poder enxergar comigo. Então, eu tenho aqui um exemplo da palavra laser. A palavra laser, na realidade, ela significa light amplification by stimulated emission of radiation. Jesus Christ! Vocês já imaginaram se toda vez que eu fosse me reportar, eu tivesse que dizer light amplification by stimulated emission of radiation? Isso aqui é grande demais e muito cansativo. Então, qual foi a ideia aqui? Qual foi a grande sacada? Pegou-se a letra inicial de cada uma das palavras que compõem essa locução sucessiva, e aí, o que foi feito? Pegou-se, então, e criou-se a palavra laser. Então, a palavra laser é um exemplo de acrônimo, já que eu peguei uma locução maior, e a partir dessa locução, eu me apropriei da primeira palavra, da primeira letra, aliás, de cada uma das palavras, e essa junção, esse combo, acabou formando uma palavra nova, que é perfeitamente pronunciável dentro do idioma. Então, isso aqui é o famoso acronym, é o famoso acrônimo, viu, folks? Olha aqui outro, UNESCO. UNESCO vem de United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Grande demais, né? United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Então, é muito mais fácil pegar a letra inicial de cada uma das palavras, e aí, coincidentemente, gerou um acrônimo que é UNESCO, o famoso UNESCO aqui no Brasil também, é um acrônimo lá, é um acrônimo aqui, então esse aqui também é um exemplo prático de acronym ou acrônimo. Alright, folks, vamos lá ver outros exemplos de acrônimos já consagrados na língua inglesa. São eles, a palavra rap, vem de Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. A palavra AIDS vem de Acquired Immune Deficiency Syndrome. Também é chamada no português de SIDA, porque vem daqui, ó, síndrome da imunodeficiência adquirida, que a gente também chama aqui de AIDS, né? Só que AIDS no português, ela também é um acrônimo, né? A palavra radar, olha aí, radar, vem de Radio Detecting and Ranging, que é a detecção, né, da distância por radiofrequência. Cop, que a gente vê muito nos filmes, nos seriados, né? É o Constable on Patrol. Constable é o nome do agente, né? Do policial, né? Então era o agente que estava em patrulha. Então, Constable on Patrol. LAN, famosa LAN, da LAN House. Local Area Network. Ou então rede de área local, né? Porque são diversos computadores ligados ali naquele espaço físico através de um servidor. ROM se usava muito, né? Que é Read Only Memory. É a memória somente para a leitura. E o BIOB, amo esse BIOB. BIOB que foi utilizado, né, até pela música do System of a Down, né? Tem uma música com esse tipo que tem uma crítica bem interessante. Ela foi
originada da expressão primária, bring your own booze, que é traga a sua própria bebida, né? Booze, em inglês, é uma gíria para bebida. Pode ser bebida alcoólica ou não, tá? Daí surgiu o conceito da famosa festa americana, onde cada um leva o que quer e que gosta de consumir. Então, os acrônimos são siglas que são originadas a partir da primeira letra de uma locução sucessiva, a primeira letra de cada uma das palavras da locução sucessiva, e que formam uma nova palavra que pode ser pronunciada. Em contraparte, se nós fizéssemos aqui um contraste com as abbreviations, chamadas de abreviaturas, abreviações ou siglas, capitalmente a única diferença seria a questão de não formar uma nova palavra, e sim mesmo uma forma de ter uma abreviatura que é lida letra por letra. Então, a abreviação ou sigla é a escrita de uma palavra ou locução, grafando-se apenas as letras iniciais, que são pronunciadas individualmente. Então, basicamente, essencialmente, a diferença reside neste ponto. Enquanto que o acrônimo, você tem a locução sucessiva, na qual você se apropria da primeira letra de cada uma das palavras, e aí você faz, né, esse processo de leitura dessa palavra nova, e você tem o outro cenário, que é a questão, né, latente, né, fato, né, factual, de ter a abreviatura que é letra por letra. A diferença principal que há entre as duas é só essa, o ato de você pronunciar ou não, que é um ponto relevante. Eu reitero a ideia de que hoje, né, nos dias de hoje, se usa muito o termo acronyms de uma forma mais generalizada, mais abrangente, para indicar todo e qualquer tipo de abreviatura ou abreviação, alright? Inclusive até aquelas gírias da internet que a gente já estudou em aulas anteriores. Então a gente tem o famoso FBI, olha aí, FBI. FBI vem de Federal Bureau of Investigation. Federal Bureau of Investigation, né? Bureau é uma palavra de origem francesa, tá? Ficou lexicalizada lá no inglês durante os mais de 3 séculos de dominação francesa, né? Dominação francófone. Então, Bureau, Federal Bureau of Investigation. Bureau é escritório, né? Porque o escritório era um ambiente onde nós tínhamos diversas escrivaninhas ou mesas. Então, o termo Bureau está associado a isso. Então, é o escritório, né, federal de investigação, Polícia Federal Norte-Americana, né, que é chamada aí de FBI. Como eu leio letra por letra, então aqui eu gero claramente uma sigla ou abreviatura. Um outro exemplo seria o famoso MIT, que aqui no Brasil ficou conhecido como MIT, né? O MIT. MIT, engraçado, ó. No inglês ele é MIT, ele é uma abbreviation, mas o mesmo MIT do inglês no português, ele já é um acrônimo, né? Porque no português, pela fonética do nosso idioma, ele permite que a gente fique com o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, ou Instituto de Tecnologia do Estado do Massachusetts, que é um ambiente lá de muitas mentes brilhantes, né? E aqui outros exemplos de abbreviations quentíssimas na língua inglesa. NSA, National Security Agency, ou Agência de Segurança Nacional. IMF, International Monetary Fund, aqui no Brasil é o famoso FMI, Fundo Monetário Internacional. PhD, Philosophy Doctor, que é o doutor na área de humanas. Que é outra coisa engraçada, porque no inglês existe o PhD e o SCD. O Science Doctor é o doutor da área de natureza. E o Philosophy Doctor é o doutor da área de humanas. Mas hoje a gente encontra o termo PhD sendo utilizado para todas as áreas em geral, como um título de pós-graduação no que tange a doutorado. 8TTP é a forma abreviada de Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto. Foi esse bonitão aí que permitiu, né, que a internet chegasse bonitinha como a gente vê hoje. E nas caixas, né, nas caixinhas, nas barras de navegação, a gente encontra um S lá no final, que eu acho que está ligado à segurança. Eu não sei se é security ou se é safe,
mas é uma das duas coisas, tá? O YMCA. O YMCA é a Young Men's Christian Association, ou Associação de Jovens Moços Cristãos. E aqui gerou uma música muito famosa ali nos anos 70, 80, né, pelo Village People, que era uma música de duplo sentido, fazia uma crítica à questão da homofobia, né? Ele disse que você também pode encontrar isso aqui na YMCA. Mas encontrar o quê? Aí ficava em cargo do imaginário da pessoa que estava interpretando a letra da música. Então, o YMCA é a Young Men's Christian Association, ou Associação para Jovens Moços Cristãos, que era uma escola somente para homens com cunho religioso. OD é overdose, qualquer tipo de overdose, pode ser de drogas ou de medicamentos ou qualquer outro tipo, chamado de OD overdose. E o famoso, aqui é interessante porque eu já vi em inglês, ASAP, né, lendo letra por letra, ASAP. Mas também já ouvi nativos lendo ASAP. Se ele lê ASAP, é um acrônimo. Se ele lê ASAP, que é letra por letra, aí ele vira uma abbreviation, tá bem? Beleza? Alright? Então, ASAP é soon as possible, assim que, logo que. Professor, eles vão me perguntar se é sigla ou abreviação? Acredito que não. Ele vai pedir, às vezes, para você associar aquela palavra com o entendimento do texto, ou então ela pode gerar, por exemplo, algum mecanismo de compreensão de alguma passagem do texto. É mais ou menos essa a vibe da cobrança. A gente vai ver já já em duas questões do concurso oficial para vocês perceberem como funciona lá. Folks, os acrostics ou acrósticos, eles são mais utilizados no ramo da poesia e principalmente hoje em dia é muito comum dentro da poesia digital que é produzida dentro do espaço da cybercultura. O acróstico é a criação de novas palavras ou frases, onde a imaginação e a criatividade são as palavras de ordem. Ele é construído a partir das iniciais, das intermediárias ou finais de uma palavra já informada. E a partir daí, outras novas e sugestivas poderão surgir. Então, o acróstico ele é importantíssimo, imprescindível para o embelezamento ou a utilização da criatividade em alguns tipos de textos, principalmente os textos literários. Mas já vi também o uso de acrósticos em propagandas, elementos de cybercultura, entre outros, tá? Então, ficar atento, ficar ligado em relação a isso aí. Por exemplo, eu pego a palavra friends. E aí eu pego cada uma das letras que formam, né, a palavra friends e vou dispô-las aqui em linha. E aí vou escrever uma frasezinha sobre cada uma delas. E aí eu marco a primeira letra de cada uma delas. Essa palavra que é formada friends, ela é um acróstico. Então, fight for you, respect you, include you, encourage you, need you, deserve you, stand by you, né? Então, os amigos lutam por você, respeitam você, incluem você, encorajam você, precisam de você, merecem você e te apoiam, né? Apoiam você, tá? Então, a gente tem aí as letrinhas de Friends, formando aí uma palavra nova, que essa palavra nova formada, ela é aqui um acrostic ou um acróstico. Mais exemplos de acróstico aqui para vocês. The acrostic poem is not too hard to write. You only need thinking and a little push. Nesse caso aqui, eu estou gerando a palavra tough, que significa duro ou difícil, complicado. E aí, a partir da palavra tough, eu fui construir um acróstico. Agora mostrando ele aqui no meio do processo, tá? E aí a gente tem um poema metalinguístico, porque está falando do próprio processo árduo, difícil, da construção de um poema. Ele fala que o poema no formato de acróstico, ele não é tão difícil de escrever. Você apenas precisa pensar e pôr um pouquinho de esforço, que é essa expressão, a little push, um pouquinho de esforço, se esforçar um pouquinho mais para poder produzir a informação. Aqui um acrônimo para a própria palavra acrostic, né? Um acróstico para a própria palavra acróstico, né? Eu falei acrônimo, mas é acrostic. A form of poetry. Carefully pick your words. Rhyming or not, or what a fun. Subject is vertical. Think of how to describe it. I love writing, cool idea, né? Então ele pegou, né, diversas ideias
E aí, a partir delas, ele criou o acróstico, né? Uma forma de poesia, que cuidadosamente escolhe as suas palavras, que podem rimar ou não. Ah, quanta diversão, né? O assunto está na vertical. Pense uma forma de como escrevê-lo, né? Descrevê-lo, né? Ah, como eu amo escrever. Que ideia legal, que ideia bacana, certo? Então aqui é um evento muito legal, que você vai encontrar bastante, principalmente em poesias ou em outros gêneros, e vale a pena ficar atento, ficar ligado em relação a esse tipo de elemento linguístico. Exemplo de poema com acróstico, né? A palavra sun, que é a palavra sol, então lá, shines brightly up in the sky, nice and warm on my skin, ou seja, brilha, né, fortemente lá no céu, belo e quente sob a minha pele, sobre, aliás, a minha pele, em cima da minha pele. Aí, um acróstico bem simples, utilizando a palavra sun, que é sol. Você deve estar se perguntando agora, como é que isso aqui é cobrado nas provas do Enem? Então, já caiu no Enem, e aí eu mostro para vocês agora. São questões conhecidas, talvez vocês já se lembrem delas, algumas até já resolvemos aqui, mas é mais para mostrar para vocês na prática, de maneira efetiva, o que é cobrado na prova. Então aqui nós temos o texto, né? Veja que o texto já começa apresentando a palavra bugoff, ó, bugoff. A própria palavra bugoff, como ela é lida, né? Ela consegue ser lida, né? Como uma expressão só, uma palavra só. Então ela é um acrônimo, ela é um acrônimo. Bugoff em inglês, você não é obrigado a saber, mas se precisar saber, bugoff em inglês é a expressão para buy one, get one free. É o famoso leve 2 e pague 1, né? Compre um e ganhe outro, ou compre um e leve outro. E é mais ou menos sobre isso que ele está falando. Então, o texto, ele vai versar sobre a ideia do significado do acróstico e o uso dele, do acrônimo, aliás. Considerando-se as informações do texto, a expressão bugoff é usada para, isso aqui é uma questão de competência 2, habilidade 5, porque eu estou associando o acrônimo com o entendimento do texto. Lá no entendimento do texto, ele fala basicamente da utilização dele, para cá, eu já separei aqui, a utilização dele para comercialização. Eles, bugoff é utilizado como substantivo existem grandes bugoffs no supermercado. Um adjetivo como geralmente uma palavra tais como oferecer ou comercializar. Existem grandes bugoffs aqui na loja. Então, bugoff é melhor conhecida como estratégias de venda no supermercado. E o conceito foi importado dos Estados Unidos durante a recessão dos anos 70, quando os preços da comida estavam muito elevados. E então voltou a entrar na moda de novo no final dos anos 90. E aí foi liderado pelas grandes cadeias de supermercado, tentando ganhar a competitividade um dos outros, né? Então, o bugoff é justamente ligado à questão de promoções. Por isso que a alternativa correta aqui vai ser a letra A, quando ele fala de anunciar mercadorias em promoção. E aí tá lá, a expressão bugoff significa buy one, get one free, ou seja, na compra de um, leve 2. E aí ele associa muito a essas palavras bem capitais, como supermarket, que é supermercado, né? Entre outros elementos que são utilizados. É a questão aí do concurso oficial, mostrando a utilização do acrônimo dentro da cobrança da competência 2, habilidade 5. Uma outra questão também que já caiu no concurso oficial foi uma questão muito conhecida, que é a questão que fala do custo do AV, né? A sigla AV, né, que é AV, usada no texto, representa o alvo da crítica sobre a elevação do custo de uma. Como eu estou fazendo a pergunta, me baseando na sigla, ou seja, para eu entender a ideia que o texto está passando, eu tenho que saber o que significa AV, ou tentar deduzir, tentar inferir qual é o significado. Então, eu estou associando a sigla AV com o entendimento do texto. Isso aí é competência 2, habilidade 5. Letra A, enquete sobre profissão em baixa. Letra B, referendo realizado pelo governo. Letra C, tratamento médico inovador. D, software de última geração. E E, novo sistema eleitoral. Tem a ver com o novo sistema eleitoral, né? Ele fala sobre eleição quase o tempo todo, ó. Esse referendo sozinho já está custando 91 milhões. E mudar para o AV poderia custar mais ainda. Aí ele fala de contagem eletrônica de votos,
explicar novo sistema para votantes. E aí esse dinheiro que está sendo gasto, ele poderia ser revertido para essas outras áreas aqui. Então o AV é o que a gente chama de Alternative Vote no inglês britânico, tá? Que é uma espécie de segundo turno, tá? Que é o United Kingdom Alternative Vote Referendum, que aconteceu em 2011, e fala sobre o voto alternativo. É um pouco complicado de se entender, mas ele é mais ou menos assim. Os caras vão pegar as pessoas que são, né, os primeiros colocados, né, que têm a maior intenção de voto, e essas pessoas elas vão ser colocadas lá para serem escolhidas. Se alguém não ganhar com a quantidade majoritária de votos, né, o que vai acontecer? Eles vão pegar o percentual de votos dessas pessoas que têm uma intenção prioritária e vão redistribuindo até que sobre o que ganhe, o que tem um percentual majoritário. É bem bolado, né? É bem complicado. Por isso que não foi para frente, não passou, e eles viram que seria um gasto desnecessário, então rechaçaram a ideia e preferiram investir esse dinheiro em outras situações, como, por exemplo, saúde, educação, que eram elementos mais importantes naquela época, ali 2011, se não me engano. O referendo do voto alternativo no Reino Unido, também conhecido como referendo em todo o Reino Unido sobre o sistema de votação parlamentar, foi realizado na quinta-feira, 5 de maio de 2011, a mesma data das eleições locais em muitas áreas no Reino Unido, para escolher o método de eleição de deputados nas eleições gerais subsequentes. Ocorreu com uma disposição do acordo de coalizão entre diversos grupos, como o conservador liberal democrata, que foi elaborado em 2010, após uma eleição geral, que resultou no primeiro parlamento suspenso desde fevereiro de 1974. E também, indiretamente, no rescaldo do escândalo de despesas de 2009. Funcionou de acordo com as disposições da Lei de Sistema de Votação Parlamentar dos eleitores de 2011 e foi o primeiro referendo nacional a ser realizado ao abrigo das disposições da Lei dos Partidos Políticos, Eleições e Referendos desde o ano 2000. O referendo dizia respeito à substituição ou não do atual sistema, que é chamado de First Past the Post, pelo método conhecido como AV, que é o voto alternativo, né? E foi o primeiro referendo nacional a ser realizado em todo o Reino Unido, em 20, né? No primeiro século, né? A proposta de introdução do AV foi rejeitada por 67,9% dos eleitores em um comparecimento nacional de mais de 42%. Então eles viram que era dinheiro jogado fora e não acreditavam na possibilidade de ter um segundo turno, porque esse segundo turno ele iria onerar ainda mais o orçamento, né, de algo que poderia ser decidido ali na urna como first past the post, ou seja, o first past the post é a expressão que quer dizer o primeiro que chegar, né, o primeiro que atravessar a linha de chegada. Então a ideia era mais ou menos essa, estava ligado ao primeiro que chegasse, ao primeiro que atravessasse a linha de chegada, primeiro que tivesse sucesso, que tivesse a maior quantidade de votos seria a primeira pessoa a ganhar. Então a ideia é mais ou menos de continuar e rejeitar essa ideia de uma proposta secundária, que seria uma proposta de um voto alternativo com uma espécie de segundo turno, ok? Então aí foram os dois modelos de questões cobradas através do concurso oficial, e aqui a gente encerra, né, galera, mais uma aula, tá? E na próxima semana a gente vai ver os dois últimos tópicos, os dois últimos assuntos para encerrar o livro 4, que são Songs and Poems, canções e poemas. Vamos trazer para vocês as características desses dois gêneros textuais, algumas curiosidades sobre algumas canções, algumas músicas e sobre alguns poemas. E quando a gente encerrar essa jornada, a gente vai começar o nosso processo de revisão, né? Então vocês já devem estar sabendo que vocês vão receber um material de revisão, um caderno, e que esse material a gente vai conduzir a resolução das questões juntamente com vocês. Vocês vão receber o caderno aí para poder ir resolvendo as questões, e aí a gente vai depois fazer a checagem, a tiragem de dúvida de vocês, e aí a gente vai conseguir, vamos assim, equalizar, né? E criar um aspecto melhor para a gente poder ter mais sucesso até o certame original, tá bom?
Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo no coração de todos. Cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima aula. Bye, bye.